dá para a gente ilustrar o todo. Ah, Glauber, mas essa discussão não deveria ser travada e feita internamente? Nessa altura do campeonato, não. Porque na minha avaliação envolve, inclusive, qual é o papel da esquerda combativa e num partido como o PSOL, que não tem centralismo democrático no partido, a não ser dentro das próprias correntes, e que não tem também na bancada, fazer esse debate publicamente passa a ser uma questão de sobrevivência política fundamental. Vamos aos fatos. Na quarta-feira foi marcada uma reunião. Eu vou voltar um pouquinho. Na segunda-feira, a bancada do PSOL se reuniu e elegeu a nova líder da bancada, a deputada Thalíria Petroni. A deliberação foi que na quarta-feira a gente faria uma reunião de fôlego para discutir os temas de funcionamento da bancada. Houve uma conversa prévia com a nossa nova líder, solicitando o respeito a algo que sempre existiu no PSOL, que é a proporcionalidade na ocupação dos espaços políticos na liderança, seja através da ocupação de presidências de comissão, seja através da ocupação da liderança em si. Por quê? Porque esse é o exercício do direito de minoria. Isso não acontece só no PSOL. No PT acontece a mesma coisa. Um dos deputados que está para ser nomeado líder no ano que vem, se eu não estou enganado, que é o deputado Bongás, é de uma corrente minoritária. Mas ele tem o compromisso do restante do partido de assumir a liderança. Mas existia uma avaliação de que não haveria possibilidade de quem não compõe o campo majoritário, que lá na bancada sou eu, Fernanda, Sâmia, e Erundina também não é das reuniões do PSOL de todas as lutas, existia uma avaliação de que, principalmente nós três, eu, Sâmia e Fernanda, não poderíamos assumir a liderança. E a gente sabia também das dificuldades, entendendo o interior da bancada, de assumir esse espaço, por conta das divergências que vieram se acumulando. Só que houve um veto político, essa é a expressão correta, para que um de nós, que no caso seria provavelmente a Fernanda, viesse a ocupar futuramente uma liderança. Nesse sentido, houve uma tentativa prévia de uma composição para que, por mais um ano, aqueles que compõem a minoria, já que excluídos da liderança do partido, viessem a ocupar, então, uma presidência de comissão por mais um ano. Era uma forma de, pelo menos, fazer com que essa proporcionalidade que estava sendo desrespeitada pudesse acontecer como uma minimização dos danos dessa ação da maioria. Qual não é a nossa surpresa, numa reunião prévia com a nossa recente nomeada líder Thalíria, às 9 horas da manhã da quarta-feira, onde ela anuncia que, além desse tema, eles iam colocar na reunião a discussão e deliberação da demissão do Davi De Cache. Saímos daquela reunião, tivemos ainda um papo sobre discussão política entre nós, também com a Erundina, e fomos para a reunião. Iniciada a reunião, ela tinha 2 pontos de pauta. O ponto de pauta que tratava da composição dos espaços proporcionais na liderança do PSOL, combinado com isso, eles procuraram colocar a demissão do Davi De Cache como ponto de pauta. Nós solicitamos, então, que a discussão sobre o Davi De Cache precedesse qualquer outra discussão por conta da gravidade do que eles estavam tentando fazer. Eles apresentaram, então, a proposta de demissão do Davi com a utilização do argumento
de que as posições públicas dele, na verdade, eles utilizaram dois argumentos. Primeiro isso veio na fala de Talíria e depois vem numa exposição de um diálogo feito com Davi por parte do Ivan. Depois se abriu a discussão para os demais parlamentares. Mas na primeira exposição colocam-se dois elementos para dizer que o Davi não poderia mais permanecer na liderança e que ele deveria ser exonerado. Um elemento é de que ele se contrapunha publicamente às posições que representavam a bancada e a sua maioria do ponto de vista político. E o segundo argumento é que ele tinha utilizado expressões desrespeitosas para com membros da própria bancada em algumas das suas publicações. A primeira é evidentemente um argumento de natureza política, dizendo o seguinte: as posições que ele tem expressado, que posições são essas? De enfrentamento a medidas e a política de austeridade, como arcabouço fiscal, como alterações no BPC e companhia. Esse enfrentamento, ou o diálogo público que o Davi tem feito, se sobrepõe a posições políticas que são da maioria da bancada. Bom, eu fui uma das primeiras intervenções e fiz o seguinte questionamento. Olha, eu queria entender uma coisa. Nós estamos discutindo aqui especificamente mensagens em que o Davi teria sido desrespeitoso com a utilização de alguma palavra contra alguém da bancada, ou a gente está discutindo a hipótese desse camarada, desse companheiro, se manifestar publicamente com posições que são diversas, mas que são também as nossas posições, as minhas posições. E aí eu fiz o seguinte questionamento: qual é a diferença daquilo que foi ou que é realizado pelo Davi como debate público do que eu também realizo como parlamentar? E se tem inclusive o exemplo, eu acabo de sair de uma crítica pública que fiz a decisão tomada pelo pessoal no estado do Rio de Janeiro e da bancada na LERJ de apoio dos parlamentares, do conjunto dos deputados, à eleição do candidato do Cláudio Castro, o que é um absurdo completo. Eu também fiz essa divergência pública, mas é porque a mim vocês não podem demitir e ao Davi vocês podem demitir que está acontecendo isso? E as intervenções foram acontecendo, todos os parlamentares que lá estavam. O Tarcísio, inclusive, em determinado momento, ele fala do que é área cinzenta em relação a um assessor da bancada. Ele dialogando comigo de maneira fraterna, com toda a minha discordância, mas fazendo um diálogo fraterno, ele diz: Glauber, um militante tem direito de expressar publicamente as suas posições. Um parlamentar em um mandato tem direito de manifestar publicamente as suas posições. Mas se alguém começa, dentro do meu próprio mandato, a expor posições públicas de divergência com o mandato, evidentemente, vai chegar um momento em que ele no mandato não mais poderá permanecer. Combinado com isso, eu assumo, palavras dele, de que na liderança, os assessores que compõem a liderança é uma área cinzenta de como deve ser um comportamento de um assessor da liderança em relação a uma matéria como essa. E aí as palavras que eu utilizei no diálogo com ele: se se trata de uma área cinzenta, e eu não estou concordando com a sua afirmação, mas digamos que eu concordasse, o mínimo que nós temos que fazer é chamar o camarada para que ele entre nessa reunião, já que ele está na sala ao lado, para que ele possa apresentar os seus argumentos para o conjunto da bancada.
para que ele possa se expressar, para que a gente dialogue com ele e para que a gente forme aqui uma comissão de diálogo sobre aquilo que de alguma forma possa ser interpretado por parlamentares da bancada como algo que não pode ou não deve ser feito. O mínimo é ouvi-lo, mesmo eu não afirmando que estou concordando com aquilo que você está dizendo, Tarcísio. Então eu apresentei uma proposta objetiva de encaminhamento, que a porta se abrisse ao Davi, que estava do lado da sala, para que ele viesse a expressar a sua posição política na nossa reunião de bancada. No que imediatamente, na fala da Érica, ela discorda e reafirma, assim como reafirmaram outros, como Boulos e demais, de que o Davi já tinha sido ouvido num diálogo realizado previamente por Thalíria e Ivan. E era então o que eles consideravam um reincidente mesmo depois desse diálogo. Ora, gente, o diálogo que foi realizado por Thalíria e Ivan não era um diálogo com a bancada, era um diálogo de um campo político. Lembremos, inclusive, que o Davi de Castro, esse valoroso companheiro, ele foi da Revolução Solidária, que é a corrente política do Boulos. Lembremos que o Davi de Castro, esse valoroso companheiro, foi um dos maiores defensores no campo econômico da eleição do Lula, fazendo enfrentamentos homéricos com as mais variadas forças, inclusive se indispondo diretamente durante o período da campanha eleitoral, prioritariamente, também com economistas e militantes da própria campanha, não só da extrema-direita, mas também da campanha do Ciro, fazendo a defesa da candidatura do Lula. Agora, lembremos também que o Davi de Castro é um daqueles que, passada a campanha eleitoral, começa a fazer cobranças objetivas da colocação em prática do programa que tinha sido defendido na campanha eleitoral, enquanto boa parte dos economistas do chamado campo progressista se acovardaram para fazer esse debate de forma pública. E aí tem uma questão que é pano de fundo dessa história. Qual é a melhor forma de enfrentar a extrema-direita e combater o fascismo? É colocando em prática medidas de austeridade que vão ampliar o caldo político de reforço à política da própria extrema-direita? Evidentemente que não. Então esse é um debate que está no interior do conjunto das organizações de esquerda. Falo isso com alguma tranquilidade, porque faço enfrentamentos, assim como outros parlamentares, à extrema-direita, em defesa do governo contra qualquer tentativa de desestabilização política da extrema-direita, que parlamentares, inclusive, do próprio partido do presidente da República, de Lula, não fazem. Eu não sei se vocês lembram quando Lula fez a declaração em relação à Palestina, dizendo se tratar de um genocídio. Eu estava no meu gabinete trabalhando quando eu recebo um vídeo que me encaminharam da análise da Globo News de quem eram os influenciadores, entre aspas, ou lideranças políticas das redes, que foram na defesa da posição do Lula em relação à Palestina. Quem foram? Aqueles que, de alguma forma, conseguiram equilibrar o jogo das redes. E aí, a própria Globo News citava Glauber, Sâmia Bonfim, Janja e Gleisi Hoffmann. Olha só. Porque boa parte, inclusive, dos aliados, naquele momento, não se manifestaram e não foram para uma defesa. O Davi de Castro fez esse enfrentamento profundo durante o período da campanha eleitoral. Só que ele fez a cobrança das posições políticas anti-austeridade. E fazia essas cobranças publicamente. E tensionava publicamente. Assim como nós tensionamos publicamente. Parlamentares que consideram que é fundamental que essa discussão política ela possa estar no conjunto da esquerda. Mas voltemos ao caso. Voltemos ao caso do que aconteceu. Eu apresento então essa proposta para que
o Davi entrasse na reunião para que ele pudesse ser ouvido. E no final, diferente de um documento sem assinatura que estão circulando, eles colocam que votação não aconteceu. Isso é mentira. Aconteceu uma votação. E todos os parlamentares do PSOL, eu tenho certeza, vão confirmar isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Houve uma votação que foi 8-5. E as duas propostas que se explicitaram na reunião foi a proposta que eu apresentei e a proposta que foi articulada pela Thalíria em nome do pessoal de todas as lutas do campo majoritário. A minha proposta era que o Davi entrasse na reunião, que ele fosse ouvido e que a gente formasse um espaço de diálogo com o companheiro para verificar quais eram as divergências que estavam sendo explicitadas pelos deputados do campo da maioria. Era o mínimo. Isso nem precisava ter sido apresentado. Ele tinha que ter entrado naquela reunião de qualquer maneira, e uma reunião prévia com 2 parlamentares não justificava que a demissão do camarada fosse feita sem que ele pudesse, pelo menos, participar daquele encontro. E a outra proposta era de que a Thalíria, como líder, conversasse com ele, mas já anunciando a incompatibilidade para que ele permanecesse na liderança, ou seja, a demissão. E essa votação aconteceu, e vocês já sabem o resultado. Votaram com a proposta que eu apresentei eu, Fernanda, Sâmia, Erundina e Chico. Aquilo foi doído. Doído. E segue-se a reunião e se anuncia o que já tinha sido falado anteriormente, que eles não topavam também a proporcionalidade nos espaços, porque consideravam que não tinha que ter proporcionalidade para a liderança. E aí Fernanda se insurge, assim como eu, Fernanda fala, então nos expulsem logo, que é exatamente o que vocês estão tentando fazer. Bom, eu disse naquela reunião que tudo tinha limite, que essa situação no pessoal já se arrasta há bastante tempo e que ali era o ápice de uma demonstração de uma virada de chave, nesse ponto em específico, com o que tinha acontecido com Davi, e que eu me sentia na obrigação pública de iniciar um diálogo com as forças políticas que compõem o meu mandato para saber se esgotou a possibilidade de militância no PSOL ou não. O que fazer? Se já acabou a possibilidade de permanência ou se há espaço ainda de permanência. E é esse diálogo que eu abri em reuniões bilaterais e depois em reunião com o Conselho Político do Mandato, imediatamente quando se encerrou aquela reunião em que Davi Decache foi basicamente demitido. E é isso que eu faço hoje aqui também, junto com cada um e cada uma de vocês. Erundina, muito calorosa amiga como sempre, assim como Sâmia e Fernanda, interviu, lembrando o nosso passado de militância conjunta, lembrando que a gente saiu junto do PSB e pedindo que a reunião terminasse naquele momento, sem que houvesse a continuidade da deliberação que eles esperavam fazer também, do que era o fim da proporcionalidade dos espaços do pessoal no que diz respeito à liderança e presidência da comissão a ser deliberada ali naquele momento, e houve uma decisão de finalização da reunião a partir dessa intervenção de Erundina. A partir da gravidade do que aconteceu, se esperava então quais que seriam as movimentações do pessoal de todas as lutas e do campo majoritário. E aí tem um pano de fundo que a partir desse momento eu tenho que dividir com vocês também. Até porque a partir de agora nós vamos fazer esse debate. Para mim seria muito mais confortável não estar fazendo esse debate nesse momento. Estou vivenciando um processo lá no Conselho de Ética, estou iniciando um novo ano. Será que isso é bom? Fazer um debate como esse nessa altura do campeonato?
Não. Paciência. A vida impõe a luta política algumas questões que estão para além do que seja exclusivamente a nossa vontade. Aí aguardo, então, também para ver quais seriam as repercussões, né? Ou seja, como é que a partir daquele momento o campo majoritário se posicionaria. Sai uma nota correta, precisa e dura por parte da revista Movimento do Mês. Davi De Castro também se pronuncia. Eu não me pronuncio no primeiro momento porque iniciei esse debate das conversas bilaterais antes de qualquer pronunciamento público. E avisei ontem que faria esse debate publicamente a partir de agora, antes de qualquer demonstração pública daquilo que estava acontecendo. Bom, aguardando também qual vai ser o retorno do campo majoritário, eles vêm com uma nota de um conjunto de parlamentares do PSOL de Todas as Lutas e com a manifestação de uma dirigente do PSOL e que é da Revolução Solidária, a Natália, falando mentiras. Mentiras. Eu tenho que ser preciso nessa discussão. E a mentira que eles relatam é de que todo esse movimento realizado pelos parlamentares tinha como objetivo fazer uma transição de posição para oposição ao governo. Isso é mentira. Nós temos respeito pelas organizações de luta que de maneira programática fazem oposição à esquerda. Mas esse não era um debate, não foi um debate realizado entre os parlamentares do PSOL e as forças políticas que compõem o PSOL. O que se disse sempre era a necessidade de ter liberdade política, inclusive com a ocupação de cargos dentro do próprio governo, para que a gente fizesse esse enfrentamento a medidas de austeridade que, no final das contas, fazem com que a extrema-direita ganhe poder. O que tem a ver também com essa discussão da própria Assembleia Legislativa do Rio. Você ocupa a presidência da comissão XYZ, que é delegada pelo presidente da Assembleia, isso gera um espaço político, gera uma estrutura, e depois você fica refém, ou pelo menos você tem dificuldade em romper com o próprio presidente da Assembleia. Claro que é diferente, porque no caso específico nós fizemos a campanha do Lula e o presidente da Assembleia Legislativa é nosso inimigo, é o candidato do Cláudio Castro. Mas tem uma relação direta também com essa relação com os espaços políticos e a liberdade para defender em todos os momentos a sua posição política. Essa sempre foi a nossa defesa. Mas essa mentira colocada nos documentos e na manifestação pública da Natália, ela tem um objetivo, que é tentar nos constranger publicamente no debate junto a militantes, a pessoas que acompanham a política nacional e que acham que é importante respaldar a defesa do governo contra os ataques da extrema-direita. Isso não vai funcionar, porque na prática, quem acompanha os nossos mandatos sabe de qual é a nossa posição política no enfrentamento à extrema-direita. Agora, evidentemente, nós fazemos um debate público aberto e necessário sobre como as medidas de austeridade e essa linha de orientação de austeridade fortalece a própria extrema-direita. Existem diferenças dentro da própria esquerda em relação a esse debate e nós nunca nos furtamos de fazer esse debate publicamente. Nós temos o respeito, inclusive, de forças que pensam diferente da gente, porque a gente faz um debate correto, sem ir para o pessoal, mas fazendo um debate político de profundidade. É isso que a gente procurou fazer sempre. Agora, eu sou exigido a dizer o que está como pano de fundo também, e aí já é a minha interpretação. Eu não posso cravar isso como uma realidade 100% certa. E aí vocês têm que cruzar as suas próprias informações, né? É importante que vocês dialoguem com outras forças para poderem avaliar o que eu vou dizer agora. Mas vamos olhar para as eleições de 2026.
O PSOL precisa cumprir a chamada cláusula de barreira. A cláusula de barreira é uma quantidade mínima de votos nos estados ou de parlamentares que têm que ser eleitos para você dar manutenção ao fundo partidário e a tempo de televisão, estrutura de funcionamento do partido. E não é fácil para o PSOL dar cumprimento a essa cláusula de barreira. Se você tem uma posição política de dificuldade em relação ao cumprimento da cláusula de barreira, o que você faz? Você expurga, tenta isolar a minoria política ou deputados que têm divergência com a sua posição majoritária, ou você tenta um pacto de funcionamento, já que daqui a 2 anos você pode ter uma dificuldade, inclusive, em enfrentar essa cláusula. Evidentemente, a resposta mais racional seria um pacto de convivência mesmo na diferença. E eu acho, inclusive, por isso que eu disse que a partir de agora é minha interpretação e vocês têm que fazer a avaliação. Aqui só tem adultos, cada um faz a sua própria avaliação. E eu acho, inclusive, que essa é a posição da Primavera Socialista, tá? Eu acho que essa é a posição do Ivan, eu acho que essa é a posição da presidente Paula, a tentativa de um pacto político e a posição de outras forças que não necessariamente sejam da minoria, de um pacto político de convivência, inclusive, para enfrentar os desafios de uma conjuntura duríssima de crescimento da extrema-direita no mundo, mas também a cláusula de barreira das próximas eleições, num cenário que é dramático, eleição de Trump e companhia. Na minha avaliação, essa é a posição com a qual eu concordo da Primavera. Mas as informações que nos chegam é que essa não é a posição da Revolução Solidária, a corrente política que é liderada por Boulos e que teve a mensagem da Natália como uma porta-voz de uma orientação, de uma posição. Por quê? Porque nos chegam informações também que já há uma disposição, e essa é a minha interpretação, de que o PSOL venha a entrar e que o Boulos já defenderia isso publicamente. Eu não posso cravar essa informação, quem tem que dizer é ele, e ele pode inclusive desmentir isso, mas que ele já faz uma articulação para que o PSOL entre na federação que hoje é formada pelo PT com outros partidos. Há quem defenda, inclusive, que o conjunto de partidos da chamada centro-esquerda ou da esquerda moderada, avaliada de maneira amplíssima, façam parte de uma mesma federação. Se for verdade que faz-se esse movimento para a entrada do PSOL nessa federação, a cláusula de barreira perde a sua importância, perde a sua necessidade. E aí se justificaria, então, a ampliação de um processo de perseguição em relação à diferença, em relação àqueles parlamentares ou militantes que têm uma outra posição política, e isso envolve diretamente também a expressão do Davi De Castro. É isso, o tempo vai dizer. Agora, também como interpretação minha, como preocupação, surgiu uma discussão de atualização do programa partidário. Essa atualização do programa partidário tem uma relação direta com o fato de que a partir de então você precisa ter um programa que seja afável ou que esteja inserido numa movimentação futura de uma federação com esses outros partidos e tendo como força majoritária o Partido dos Trabalhadores, o PT. Pode ser até que essa não seja a intenção da Primavera quando fala em reatualização do programa. Mas me entendam, generosa e respeitosamente, por que eu não posso conjecturar e me preocupar de que esse movimento de reatualização em relação aos princípios programáticos da Fundação seja exatamente o movimento que está sendo realizado pela Revolução Solidária, essa corrente política que é coordenada pelo Boulos internamente, para facilitar a possibilidade de uma federação futura
a partir de um elemento evidentemente moderador, para ser generoso, das nossas posições. Eu posso fazer esse questionamento. E a partir do que aconteceu com Davi Decache e do absurdo político, do companheiro não poder sequer entrar na reunião para apresentar os seus argumentos de defesa, eu passo a ter a obrigação política de fazer esse debate. Posso fazer isso e vou fazer isso, sem nenhuma agressão de natureza individual e deixando essa discussão nos marcos da política, fazendo com seriedade, fazendo com dureza, mas mostrando o que está acontecendo, inclusive para que a militância possa acompanhar mais profundamente o que está ocorrendo. Eu poderia aqui ficar citando episódios do passado recente, como fiz na reunião da liderança, de perseguições que o mandato vem sofrendo, e mais do que isso, de uma tentativa em determinados momentos de isolamento ou de dificuldade de manifestação das nossas posições e da própria eleição. Poderia fazer, mas eu acho que isso acabou já ficando evidente para a própria militância, mesmo quando eu não falei nada. Ou seja, quando eu não disse nada, vocês foram para as redes cobrar publicamente a posição de determinados dirigentes partidários. Então, eu acho que nós podemos passar dessa etapa. Eu termino perguntando, e já falei aqui por 35 minutos, o que fazer? O que fazer? Se esgotou o tempo de presença no PSOL ou não? Esse diálogo agora é o que eu tomo a liberdade de fazer em relação à minha militância, em relação à atuação do mandato, com cada um e com cada uma de vocês, com as correntes políticas que dão sustentação ao mandato, com os demais partidos políticos que também dão sustentação ao mandato da esquerda revolucionária combatida e com o conjunto da militância que não necessariamente tem uma relação orgânica com alguns desses coletivos, mas que estão preocupados com o destino da esquerda revolucionária e combativa e o que vai acontecer a partir desse momento. Para derrotar a extrema-direita, não ter posições de uma esquerda com radicalidade política e que faça o enfrentamento sem dourar a pílula e sem dizer dos problemas que estão inseridos diretamente num quadro trágico do que impõe uma sociedade capitalista, ou seja, se dizer socialista e demonstrar que os socialistas, comunistas, aqueles com radicalidade política têm que estar ativos e demonstrando o conjunto das suas bandeiras para fazer o enfrentamento à extrema-direita, é uma necessidade política que se impõe. A moderação dessa prática ou dessa posição pública na organização não vai ajudar no enfrentamento à extrema-direita, é o contrário, vai dificultar a luta política necessária que a gente tem que fazer contra a extrema-direita. Termino deixando essa pergunta que evidentemente não está sendo feita por mim, já foi feita por muitos ao longo da história, né? O pensador militante e orientador que nos inspira até hoje, o que fazer, né? Que a gente tenha próximas etapas desse debate. Hoje às 18 horas, no Rio de Janeiro, Avenida 13 de Maio, número 13, sala 408 e 409. Nós vamos estar também fazendo esse debate. Se você quiser estar lá junto com a gente, você é nosso convidado, nossa convidada. Toda solidariedade a Davi Decache e não a injustiça que foi cometida contra ele. Não permitir que o camarada sequer entrasse na sala é algo que não pode ser considerado razoável. Um abraço grande a todos, todas, a vocês, companheiros e companheiras, camaradas que não se entregam. Um abração.